Boa tarde a todos. A gente vai apresentar a nossa proposta de otimização aplicada à logística hospitalar. O foco, a gente quer fazer a distribuição de dados e atendimentos médicos a partir de uma abordagem evolutiva de rotas. A ideia central é utilizar algoritmos inspirados em processos evolutivos para buscar as melhores soluções, aquelas mais eficientes, que reduzem custos operacionais, que melhoram o tempo de resposta, mas respeitando aí as restrições. Esse trabalho foi feito por mim, Michele Rodrigues, pelo Karim, pelo Wellington e pelo Ruben. Antes da gente pensar numa otimização, a gente precisou entender a complexidade do problema. Num cenário simples, nesse da esquerda, a gente tem apenas dois pontos e a menor distância geométrica entre eles. Mas o que a gente tem na realidade hospitalar são inúmeras restrições. Então, a gente tem prioridades médicas, janela de tempo, tipo da carga que está sendo transportada e as condições operacionais. Ou seja, a melhor rota não necessariamente vai ser a mais curta em termos de distância, mas sim a que melhor atende às exigências do sistema. E para isso a gente usou uma abordagem de algoritmos genéticos. Nesse slide, a gente quer mostrar a transição de um problema matemático abstrato, né, para um problema aplicado a um contexto médico. A gente partiu de um conjunto de pontos fornecidos, né, semelhantes a um benchmark de roteamento, que tem ali x e y, e a gente transformou esses pontos em entidades com significado real da área médica. Então, qual desses pontos a gente escolheu foi o depósito, quantos veículos, quais os locais de atendimento e quais as restrições específicas. E assim, esse problema ele evoluiu para um problema de roteamento de veículos médico, que é o que é mais próximo das demandas de operação. Aqui a gente tem a arquitetura da nossa solução, que a gente dividiu em três camadas. A primeira aí são os dados brutos, onde a gente atribuiu dados reais, né, da operação. Depois a gente tem a responsável pela lógica de otimização através de algoritmo genético. Aí a gente tem os arquivos que a gente gerou. E a última é transformar isso numa ponte humana, né, onde a gente consegue mostrar resultados técnicos, relatórios e orientações para os usuários. Aqui a gente tem as informações que a gente gerou, né, que deixaram de ser coordenadas x e y e passaram a ser tratados como uma entidade operacional. Cada ponto tem uma característica própria, como um tipo de carga, que pode ser medicamento crítico, controlado, insumo regular e coleta de exame. A urgência, o nível de urgência, para que é essa demanda, o tempo de serviço e o limite de distância. Isso enriqueceu aí os dados para a gente poder fazer a otimização adequada. Bom, esse aqui é o nosso fluxo geral do algoritmo genético. Primeiro, a gente gerou uma população inicial de soluções. Em seguida, a gente avaliou a qualidade de cada rota por meio da função fitness. Depois, a gente selecionou as melhores, realizamos um cruzamento e aplicamos mutações. E a gente repetiu esse processo ao longo das várias gerações que a gente foi testando. E com isso, a gente foi refinando, né, as soluções encontradas. Aqui, só para observar o mesmo processo, só que de uma forma mais conceitual. Então, cada solução é um indivíduo dessa população. Os melhores indivíduos, eles têm a maior chance de permanecer e gerar descendentes, enquanto soluções menos eficientes tendem aí a ser descartadas. Esse mecanismo ele combina exploração e refinamento, permitindo aí que o algoritmo encontre rotas cada vez mais adequadas ao problema. Dentro do conceito de fitness, né, a gente utilizou a equação de sobrevivência. A qualidade de uma solução ela não depende só da distância total percorrida. A função ela considera também
o custo operacional e as penalidades. Então, a rota ideal é aquela que faz um equilíbrio entre eficiência logística com viabilidade operacional. Isso que é o que importa, né, para as aplicações hospitalares, e é onde aí as violações dessas restrições comprometem o desempenho e a segurança do atendimento. Aqui a gente tem a equação que a gente considerou para aplicar o conceito de fitness. Bom, o sistema de penalidades que a gente aplicou, ele é um mecanismo de proteção contra soluções inviáveis. Então, se uma rota ignora um ponto, atrasa uma prioridade ou excede a carga ou até ultrapassa a autonomia do veículo, ela recebe punições. E isso vai fazendo com que ela deixe de ser interessante. E aí o algoritmo aprende que não basta montar qualquer rota curta, ele tem que respeitar as regras de domínio e garantir a solução mais válida. E aqui a gente tem algumas das multas, né? Então, por ignorar um ponto, 8.000, por prioridade, utilizar um veículo extra, exceder a carga ou falha na autonomia. Aqui o que a gente considerou mais ou menos de fator aí de penalidade. A gente também considerou que a operação real ela tem limites de capacidade e autonomia, ou seja, a rota ela não pode ser tratada como um único trajeto e contínuo. Então a gente considerou isso, a gente decompôs isso em viagens menores, cada uma respeitando a restrição do sistema, e esse processo se tornou mais realista, né, do que acontece mesmo, né? Então, às vezes, representa, por exemplo, a necessidade de voltar ao centro logístico, de reabastecer ou de reorganizar a carga. E tudo isso é levado em consideração. Durante o algoritmo genético, a gente comparou dois tipos de operações de mutação. A troca simples ela altera duas posições da rota, enquanto a inversão ela reorganiza um segmento inteiro. O resultado mostra que a mutação por inversão teve melhor desempenho, né, alcançando um fitness mais favorável e uma rota mais eficiente. Isso indica aí que as alterações mais estruturais podem ser as mais eficazes do que mudanças pequenas e pontuais. Depois do algoritmo genético, a gente foi para a parte de LLM, que é uma parte importante da proposta, que é a camada de linguagem, né, que ela faz a mediação entre o algoritmo e o operador humano. O sistema pega a saída técnica gerada, né, pela otimização, códigos, organiza essas informações e produz textos, né, na linguagem humana. E aí os resultados deixam de ser apenas números, sequências e passam a se tornar recomendações claras para o usuário. Aqui nesse slide a gente vê um exemplo direto dessa transformação. Do lado esquerdo a gente tem a saída bruta da máquina, com identificadores, atributos, e do lado direito a mesma informação convertida com instruções operacionais compreensíveis à linguagem humana, né? Então, mostrando, né, que realmente a gente conseguiu aplicar o LLM. Bom, outra coisa que a gente fez foi gerar relatórios da operação como um todo. Então, a gente colocou relatórios técnicos, instruções ao motorista, sugestões de melhoria, que também é importante, e algumas respostas rápidas às perguntas operacionais. Então, esse conjunto amplia aí a relação máquina-humano. E aí, a gente gerou o gráfico que mostra o comportamento do algoritmo ao longo das milhões de gerações que vão sendo aplicadas. A gente observa uma queda acentuada no início, indicando que as primeiras interações já eliminam soluções ineficientes, e todo o resto do processo a gente vê uma estabilização, onde as melhorias se tornam menores e menos refinadas, né? Mostrando aí que ele converge para melhor qualidade, né? Para melhor solução. Aqui a gente tem uma representação do que seria a solução final. A gente pode observar a conexão com o centro de distribuição e os pontos de atendimento e a organização do trajeto. A gente pode ter uma compreensão do resultado, né, e validar aí a proposta.
Bom, olhando aí, né, o que a gente chamou de raio-x, então a gente tem uma visão operacional mais detalhada, com a divisão em viagens e indicadores de status. A gente pode verificar a carga, a parada, as coberturas dos pontos, os alertas de penalidades, né? Então, como se fosse um dashboard, né, um painel, onde a gente poderia verificar atrasos, falhas, né, e como que está o processo como um todo. Aqui a gente tem a arquitetura do sistema, mostrando que ele foi aplicado de forma modular. Cada bloco possui uma responsabilidade, então, adaptação dos dados, cálculo de fitness, algoritmo genético, restrições, visualização e geração de relatórios, e aí a gente consegue ter uma geral aí para a gente poder fazer uma manutenção ou escalar o sistema. Aqui a gente tem uma comparação dos diferentes algoritmos que a gente analisou, indo, né, do exemplo clássico do caixeiro viajante, né, até a nossa proposta em algoritmo genético. A gente pode ver que a gente consegue lidar com distância, prioridade médica, múltiplos veículos e avaliação global. Em problemas mais complexos e restritos, como de uma lógica hospitalar, ter um algoritmo mais flexível, acho que se torna uma vantagem importante aí em relação aos outros métodos, que é esse último que a gente observa em verde. Bom, para concluir, o nosso trabalho mostrou a aplicação de otimização evolutiva à logística hospitalar. A gente conseguiu construir soluções aderentes à realidade operacional, e aí os próximos passos a gente consegue ver um potencial para integrar com dados em tempos reais, através da conexão com uma API, ou até com sistemas hospitalares, né, aprofundando aí a modelagem. E assim o projeto passa de uma POC, né, de uma prova de conceito, para uma ferramenta de decisão realmente. Obrigado. Tema de otimização logística com foco no cenário médico. Bom, aqui usando o Visual Studio, primeiro eu vou mostrar para vocês o algoritmo genético, né, que a gente utilizou. E ao rodar ele aqui, a gente consegue observar que a gente utilizou, né, a análise de mutação, mostrando aí que a melhor geração foi a 55, né, e apresentando aí o melhor fitness. A mutação ela é responsável por introduzir aí pequenas alterações na rota, né, evitando com que ele sempre faça o mesmo padrão, né? Então, aí, explorando novas é, possibilidades. Depois a gente tem aqui o código TestPy, né, que é o arquivo da simulação do algoritmo em si. Vou rodar ele aqui para vocês. E com ele a gente vai poder observar a evolução do fitness ao longo das gerações. Então, a gente tem em vermelho medicamento crítico, depósito em verde, insumo em azul, coleta em laranja, em amarelo e medicamento controlado em laranja. E aí, a gente pode observar que o fitness foi de 515, né, para 412, e aí mostrando uma melhora em 103, que foi aí na geração 55. A gente pode observar, né, que o sistema ele não está só melhorando numericamente o fitness, mas ele também está garantindo aí a validade da solução. Então a curva ela começa a estabilizar, né, mostrando que as melhorias passam a ser menores e mais refinadas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte do LLM. E a gente vai observar aqui que na saída a gente criou aí, né, o arquivo de instruções para os motoristas e operadores, né, onde a gente vê todas as objetivos da missão, qual que é a viagem 1, viagem 2, viagem 3, quais são as orientações dos motoristas e os alertas. A gente apresentou aqui sugestões de melhorias depois né, de todos os trajetos, as penalidades, né? E aí qual que é a recomendação estratégica.
Aqui a gente tem as perguntas, né, e respostas, então qual foi a distância tal, qual a autonomia máxima, é, e aqui a gente tem um relatório da rota como um todo, né, e aqui isso semanalmente, permitindo aí uma visão melhor de todo o sistema.